Fala pessoal, ligado aqui no Grande Prêmio, Bernardo Castro por aqui para poder falar novamente sobre Fórmula 1. Essa semana falar um pouquinho da Ferrari, que trouxe uma declaração um tanto interessante por parte do chefe Frederic Vasseur, dizendo que a equipe está partindo para um momento de confronto final na temporada 2024 da Fórmula 1, nessas últimas 3 corridas que a categoria vai enfrentar agora nessas próximas 3 semanas, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, e que vão ser um tanto decisivas para o resultado, do Mundial de Construtores 2024, que está bem apertado, talvez seja o mais disputado dos últimos anos. Temos ali 3 equipes com chances matemáticas de levar esse título. A McLaren, por enquanto, aparece na liderança, tem ali o melhor carro, 593 pontos, são 36 a mais do que a Ferrari, que tem 557 pontos. Tem a Red Bull um pouquinho correndo por fora ali, apesar de ter o piloto líder no campeonato. E o Vasseur está muito confiante de que esse título pode ficar com a Ferrari, porque a equipe passou por uma certa reestruturação nos últimos momentos, nos últimos anos, e embora tenha enfrentado algumas dificuldades ao longo de 2024, ela conseguiu se encaixar ali nas últimas corridas, conseguiu se encontrar, se entender com a SF24, fazer com que ela voltasse a se tornar um carro competitivo, e disse que tanto os engenheiros quanto os pilotos estão conseguindo trabalhar de uma forma ali bem harmoniosa, podemos dizer assim, estão se entendendo, e isso vai possibilitar que o time brigue pelas primeiras posições nas próximas corridas. Eu concordo muito com essa fala do Vasseur, apesar dela ser um pouco otimista. Eu acho que tem um fundo de verdade nisso tudo que ele diz. De fato, o momento da Ferrari é muito bom. É um fato que, por enquanto, não dá para cravar com toda certeza que eles têm o melhor carro do grid. No momento, pelo menos, eu vejo a McLaren um passo à frente nesse quesito, só que ainda assim o momento da Ferrari é muito melhor, é muito mais interessante, é muito mais de alta. Se a gente for fazer um retrospecto aí das últimas corridas, o Leclerc venceu o GP dos Estados Unidos de forma bem sólida, o Sainz repetiu a mesma coisa, venceu no México de forma também bem interessante, bem dominante. Tudo bem, no Brasil teve ali um pequeno deslize, mas foi uma situação um pouco atípica, uma chuva muito forte. Isso possibilitou também que o Verstappen fizesse aquela baita corrida de recuperação. Mas fato é que, apesar de não ter o melhor carro, a operação da Ferrari como um todo, ela tem sido melhor. A McLaren, a gente vê que ela erra constantemente nas estratégias, inclusive tomou um nó tático da Ferrari não muitas corridas atrás, ali durante o GP da Itália. E os pilotos também ainda têm pecado bastante. O Norris, principalmente, que é visto como o número 1 ali dentro da equipe, às vezes comete alguns erros em algumas situações críticas. Foi assim principalmente no GP do Brasil, que ele tinha boas chances de vencer, de descontar bons pontos do Verstappen, e acabou errando diversas vezes, principalmente na largada. O Oscar Piastri também é um piloto que às vezes tem ali alguns lampejos, alguns momentos de grandeza, desempenhos sólidos, como foi principalmente no Azerbaijão, quando ele segurou a pressão do Leclerc para poder vencer, mas ultimamente a gente vê que a fase dele não é muito boa. Tem errado bastante em classificação, na corrida às vezes não consegue fazer uma recuperação boa o suficiente para poder somar bons pontos, e a gente vê que isso no final acaba custando caro, pode custar muito caro para a McLaren, pode acabar custando o Mundial de Construtores para eles também. Por fora, a gente tem a Red Bull, que apesar do Verstappen ter vencido a última corrida, ter sido muito dominante, ela não é de fato a favorita a esse título por 2 motivos. O RB20 ainda está abaixo do carro da Ferrari e do carro da McLaren, e o segundo piloto, o Sérgio Pérez, a gente sabe que ele não tem contribuído muito nessa soma dos pontos. Além das classificações que ele continua, assim como o Piastri, tendo algumas dificuldades, ele também não consegue fazer corridas de recuperação, tem tido resultados até consideravelmente piores do que o Piastri nas últimas etapas. Quando consegue pontuar, quando consegue um top 8 ali, talvez seja o teto do Sérgio Pérez, e isso não é o suficiente para poder brigar de fato pelo título de construtores quando os carros estão
tão parelhos, os pilotos estão num nível tão próximo assim. Por isso, eu, pelo menos, particularmente acredito que a Ferrari parte para essas 3 corridas finais como a favorita a conquistar o título no Mundial de Construtores. Mas e vocês? O que vocês acham que vai acontecer? Ferrari vai finalmente encerrar esse jejum dela, que dura desde 2008, que foi a última vez que ela levantou a taça ali entre as equipes, ou vai ficar com a McLaren, vai ficar com a Red Bull, e a Ferrari vai continuar na fila de espera? Deixa sua opinião aqui nos comentários.